E eu fico pensando que, né, que é um ponto-chave também aqui, que a psicologia, para qualquer terapeuta, qualquer pessoa, né, mas em especial para os terapeutas que tratam, é essencial, porque é ali que nos traz reflexões, nos dá start, nos controla, nos direciona, né? Então traz um pouquinho para nós também essa importância, porque eu vivo isso, a Andreane vive isso, como gestores nós também e terapeutas sabemos da importância e queríamos ouvir de você em relação a esse processo. Nem sempre dá para controlar tudo sozinho. É assim, né? Até pensando em análise de comportamento, sozinho a gente não faz nada, na verdade. Exatamente. Tudo que a gente faz está dentro de um contexto específico que vai, né, aumentar ou diminuir a probabilidade da gente fazer aquilo. E assim, a gente vive hoje, tem uma pressão social em relação à produtividade que há 30, 40 anos atrás, ela não existia nesse nível porque não tinha tecnologia para isso, né? Então, a ideia era que você trabalhava suas 8 horas e a partir do momento que você saísse do teu trabalho, você podia até pensar no que você queria fazer, mas teu chefe nem tinha como te contatar, entrar em contato com você, você não podia trabalhar de casa porque você não tinha um computador para fazer isso. Então, tinha uma divisão física melhor do que era o trabalho e do que era o lazer. E hoje não. Hoje, em qualquer momento do nosso dia, a gente sente que a gente poderia estar produzindo alguma coisa. Adiantando alguma coisa ou fazendo aquilo que a gente esqueceu de fazer. Então, querendo ou não, requer uma disciplina maior. E eu sempre falo que conseguir aproveitar o lazer é uma competência hoje em dia. E tem pessoas que nunca nem conseguiram aprender a fazer isso porque já cresceram nesse contexto de que a gente precisa estar produzindo o tempo todo. E se a pessoa não está produzindo ou não se preocupando com uma coisa que ele precisa produzir, a pessoa se sente inútil. Ela sente que ela está deixando de evoluir. E aí ela não descansa. E aí a hora que ela vai trabalhar, ela passou um tempão pensando no trabalho e ela já está chegando cansada. E aí ela vai se cobrando, E aí o processo do burnout, ele tem uma relação que é... Porque o estresse, ele tem essa função de fazer a gente se movimentar, né? Então, você sente o estresse e você quer resolver o problema. Eu sempre dou o exemplo que uma vez eu tive um problema com cartão de crédito que eu precisava cancelar. E eu sempre me considerei uma pessoa muito preguiçosa. Então, deixa as coisas... Eu falei, não, mas eu preciso cancelar esse cartão de crédito. Aí liguei, aí ficou aquele contexto de, fala com outro. Eu comecei a ficar com raiva. Eu comecei a me estressar e esse estresse realmente veio na minha cabeça. Eu vou resolver esse negócio agora. Então o estresse, ele serve para isso, ele serve para movimentar a gente para resolver as coisas. Só que se a gente se a gente fica numa situação crônica de estresse, tem a curva em que a nossa produtividade aumenta com o estresse. Então quanto mais estresse, mais a gente produz. Só que ao mesmo tempo, se você fica nesse sistema crônico, com o tempo essa produção diminui. E é aí que vem o julgamento próprio da pessoa. A pessoa não entende por que ela não está mais produzindo, por que ela não sente mais prazer produzindo. E ela começa a, assim, não aguentar mais o trabalho. E ela não entende por quê. Ela acha que tem alguma coisa, tipo, sobrenatural acontecendo. Mas é um processo de que o teu corpo está mandando sinais para você de que o ambiente que você está, o contexto que você está, ele te força a ter um estresse além do que o teu corpo consegue equilibrar dentro da tua semana, por exemplo. E aí você tinha falado em off aqui, né, conversando, porque nós conversamos bastante antes de iniciar, que de imediato, às vezes as pessoas pensam, o problema está no meu trabalho, porque, né, eu tenho uma intensidade no meu trabalho. E isso me faz links aí como gestão também, como vivendo em equipe, que por vezes a gente viu o terapeuta diminuindo carga horária, o que é muito bom, porque daí resulta em mais tempo. No entanto, o comportamento não modificava. Por quê? Né? Então, não estava correlacionado só com carga horária. É o que esse terapeuta fará com aquele tempo livre. Será que ele está disposto a fazer ou será que ele está buscando meios para
para que ele aprenda a fazer e a aproveitar esse tempo. Então, quando eu estou nessa condição, eu preciso olhar para o meu sono, eu preciso olhar para um terapeuta para pensar em modificar meus comportamentos, eu preciso olhar esses outros aspectos e não só colocar tudo na caixinha do meu trabalho, que ele pode trazer também, né, uma intensidade, mas eu preciso desse equilíbrio, né? Então é necessário olhar para esses outros fatores e não só olhar carga horária, certo ou não? É nessa perspectiva? Eu acho que é nas duas, né? Porque eu acho que as horas de trabalho, elas contam bastante, bastante mesmo. Só que um ponto que eu sempre acho interessante avaliar, que até fazendo merchan da NK, porque a NK faz essa análise financeira da empresa e ela fala para a empresa, o teu ponto de equilíbrio é esse, né? Então você tem ali a informação do que você precisa ter. E aí, a partir daquilo, você consegue tomar decisões estratégicas. E tem uma questão que ela é mais econômica mesmo, e até saiu agora o resultado da última análise, que, por exemplo, o valor para você viver bem no Brasil, a nível familiar, é 6 mil por mês, né? E a gente sabe que é uma parcela pequena da população que ganha esse valor. Então, tem uma questão de desigualdade que ela é complexa e muitas pessoas precisam, por exemplo, nesse caso, às vezes ela diminui, mas ela não tem orçamento para usar aquele tempo livre para investir em alguma coisa. Entendi. Ou até investir em poder se sentir inútil no mundo, sabe? Às vezes ela precisa desse outro valor para continuar se mantendo. Então, isso é uma variável. E aí, voltando à questão da NK, eu acho muito importante, eu acho que a maioria das pessoas não tem esse número na cabeça, da pessoa entender quanto que eu preciso para sobreviver bem. Então, assim, quanto dentro das condições que eu tenho, porque às vezes a pessoa tem uma pessoa que tem uma renda, tem uma outra renda, ou mora com alguém e divide. E quanto que eu preciso para viver bem, e aí a partir do momento que eu sei desse valor, eu consigo organizar minha rotina em prol disso. Porque se eu não sei quanto que eu preciso viver, eu sempre vou sentir que eu preciso mais. E aí todo horário livre eu vou pensar em alguma coisa que eu faça eu produzir agora, ou me ajude a ganhar mais depois. Então, às vezes ele sai desse trabalho, mas ele vai atuar em outra coisa. Ou às vezes ele diminui essa carga, mas ele vai fazer um curso. E aí é outro estresse. E aí é outra demanda. E aí a pessoa continua no ciclo. Perfeito, e sabe que nós, profissionais da saúde, a gente não é muito bom com os números. Então, é justamente isso. A gente não sabe fazer esses cálculos de um gerenciamento financeiro, né?